Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Apresenta aí, Lari, a nossa convidada ilustre. Sejam bem-vindos, a gente está muito feliz, porque hoje a gente tem uma pessoa especial aqui, uma doutora... Com OAB e tudo, como diz no Brasil. Gente, ela é uma pessoa super cativante na internet, é advogada no Brasil e em Portugal, tem um perfil no Instagram que, para além de compartilhar tantas informações relevantes para os seus clientes e seguidores, também tem uma pegada lifestyle que eu adoro. Ela é a Rafaela Barbosa! Fundada em 2012, o Grupo 121 Nações tem em seu portfólio a agência número 1 de toda a Península Ibérica por 2 anos consecutivos. A missão do grupo é ser uma marca líder na prestação de um serviço de qualidade na mediação imobiliária. O foco diário do Grupo 121 Nações é desenvolver um negócio sólido e sustentável, baseado na especialização das suas equipas. Para isso, o Grupo 121 Nações dispõe de vários departamentos focados em profissionais qualificados para ajudar os seus clientes. Atualmente, o Grupo 121 Nações dispõe de 4 agências imobiliárias, 2 aqui na Expo, ou seja, Parque das Nações, uma em Sacavém e outra em Alcochete. E ainda esse ano de 2023 serão abertos mais 2 novos espaços. A equipe é composta por 300 consultores e todos os dias há o compromisso de acrescentar valor à atividade. Portanto, se você pensa em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Portugal ou mesmo investir no mercado imobiliário português, entre em contato com um dos consultores do grupo Nações da 121. Adorei a apresentação, amei. Bem vibe! Seja bem-vinda, Bem Rafa. vibe. Para íntimos, Rafa, vocês é a doutora Rafaela. Pode mais, Rafa. Já dei uma Heineken antes do episódio. Gente, ela chegou aqui no estúdio, a gente foi logo dando Heineken pra menina. Toma, Rafaela, bora logo aqui. Então, Bora fazer essa entrevista ferver! Com vibe, com vibe. E ó, se você conhece alguém que é advogado no Brasil, tem vontade de advogar aqui em Portugal ou tem vontade de morar em Portugal, quer saber como é que as coisas funcionam aqui, encaminha esse vídeo já. Porque É mesmo. hoje vai ferver. Ela vai trazer informações super bacanas aqui pra gente e relevantes, né? Tudo sobre essa polêmica que está acontecendo aqui, que a gente vai já falar sobre isso, e também aqueles assuntos mais corriqueiros que a gente já ouviu falar, os vistos, as permissões, as procurações e tudo mais envolvido no mundo jurídico em Portugal. É claro que não vai dar tempo de falar tudo, né? Senão a gente ficaria aqui então pela madrugada. Meia-noite. É, mas a Rafa, com todo o seu poder de síntese, vai tentar passar o maior número de informações úteis e relevantes possível. Exato. Bom, vamos começar, né? Quem é a Rafa? Gente, quem é a Rafa? E como ela chegou aqui em Portugal? Eu sempre quis fazer direito. Desde que eu era criancinha, porque meu tio era advogado. Nunca pensei em outra profissão. Nunca na minha vida imaginei morar fora do Brasil. Nunca. Qual é o estado que tu és? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu morava no Espírito Santo desde os 15 Ok. anos. Mas eu vim de uma família muito pobre. Então, eu fui bolsista na faculdade e estudei na faculdade uma das mais caras do país. E aí eu tive um choque muito grande, porque todo mundo na minha faculdade fazia intercâmbio nos Estados Unidos e tal. E eu assim, isso nunca vai acontecer pra mim. Comigo. Porque, primeiro, que agora eu não tenho dinheiro. Segundo, que quando eu formar, vou ser advogada. E advogado, na minha cabeça, só podia atuar no próprio país. O pessoal da minha turma falava assim, eu quero ser diplomata. Que era a forma que as pessoas pensavam que podia ir pra fora. Era algo divulgado na faculdade, sabe? Sei. Trabalhar com direito internacional não é algo que, na faculdade, nem é uma disciplina, a gente chama de disciplina eletiva. Então, Ok. eu comecei aqui advogada. E aí, eu formei, comecei a advogar, eu sempre advoguei no Brasil. Fui para um cargo público, comissionado, eu era advogada de prefeitura. Um belo dia decidi ir pra Tailândia, passear, visitar. Nisso eu fiz inglês a minha vida inteira. Aí, assim, eu falo inglês. Cheguei na Tailândia, eu não falava inglês. Eu falei, meu Deus, eu tô chocada, eu não falo inglês. E aí me veio essa coisa, eu preciso falar inglês? Porque até então eu achei que eu falava alguma coisa de inglês, né? Beleza, eu fui pra Tailândia. Na Tailândia, aí é uma longa história, eu não vou contar ela inteira. Mas eu descobri que eu fui exonerada do meu cargo público.
E isso era uma coisa, assim, que me frustrou muito, porque eu sempre fui muito técnica, eu sempre fui muito séria, sabe? Muito responsável no meu trabalho. E eu fui exonerada por questões políticas. Certo. E aquilo me abalou demais. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei, assim, num limbo. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Nisso, um amigo meu tinha ido fazer intercâmbio na Irlanda. E ele falou assim, Rafa, você não quer aprender inglês? Você não quer Vem pra cá realmente praticar. falar inglês? Vem pra Irlanda. Aí eu fui. A ideia era ficar 6 meses. Cheguei lá, falei, não quero voltar. Não quero voltar. Só que eu sempre amei advogar. Aí eu falei, gente, eu preciso ver alguma forma de eu advogar. Fora. Não falava nem inglês, gente. Aí eu assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí descobri que tinha um acordo de reciprocidade. Isso foi em 2017. Ok. Eu fui pra Irlanda em 2016. 2017 descobri que tinha um acordo de reciprocidade. Brasil-Portugal, que já existia, e que eu poderia, de uma maneira simples, né? Uma questão só burocrática e documental, eu poderia me inscrever na Ordem dos Advogados aqui de Portugal. E aí isso ficou na minha cabeça. Então, em 2019, foi quando eu vim pra Portugal. Por quê? Eu queria morar fora do Brasil e queria advogar. Eu queria unir as duas coisas. Entendi. E, óbvio, atrelado à língua, né? Porque eu imaginava, pra mim, advogar em português... Porque, imagina, a advocacia, você tem que lidar o tempo todo com uma fala, com Exato. oratória, né? Então, assim, tem que ter um inglês muito bom. fluente. Muito fluente. Então, eu não me sentia capacitada para o mercado inglês. Eu falei, eu vou para Portugal. Então, foi isso que me fez vir para cá. E me apaixonei. Me apaixonei. Foi Aí você chegou aqui em 2019, antes da pandemia. Exato. É. E aí já entrou direto, aí começou... Não. Não. Eu achava assim, vai ser muito difícil. Porque todo mundo falava, na época, não tinha advogados como eu na internet falando que é possível. Muito Certo. pelo contrário, as pessoas que tinham só falavam assim, nossa, é impossível, o advogado brasileiro vai chegar em Portugal, não vai conseguir cliente, ou vai trabalhar num escritório para ganhar muito menos do que ganha numa restauração. Era Sim. horrível. Sei. E aí eu cheguei com essa mentalidade. Aí o que eu pensei? Eu sempre trabalhei no Brasil com mercado imobiliário, né? Com direito imobiliário. Olha, que legal. Aí eu Tamo fui ser aqui. corretora de imóveis, eu fui ser agente imobiliário. Só que aí eu pensei, eu achei muito legal, fiz até uns cursos de formações, achei muito legal. Só que eu falei, pra eu investir nesse mercado, eu realmente vou ter que me dedicar. E não é o que eu quero pra longo prazo. E ainda tu terias de abrir mão da advocacia. Exato, eu falei, eu vou ter que me É. jogar naquilo. É. E eu queria aquilo ali só como um trampolim. Entendi. Falei, não vai ser uma boa estratégia. Fui trabalhar numa loja. Olha. Trabalhei numa loja. E aí, nisso, eu não tinha habilitado a minha ordem, porque aí é um processo que era simples, mas é um processo que custa, né? Exato. Em euro, pra quem tá começando. E eu falei, eu não vou habilitar de cara, quero ver como é que... Quero sondar o mercado pra poder ver a hora certa. Certo. E aí, nisso, começou a pipocar gente me procurando, porque sabia que eu estava... Pessoas, assim, indicação, Sim. conhecidos. Sei. Você é advogada, advoga em Portugal. Eu falei, ai, não advogo em Portugal. Corri, fui fazer minha inscrição. Entendi. Aí, quando eu fiz minha inscrição, foi quando eu entrei na internet. Ah. E a ok. internet mudou minha vida. Mudou minha vida, assim. Mas mudou minha vida em 2 meses. Foi muito rápido. Como é que você fez? Aí você se inscreveu na Ordem dos Advogados Portugueses com esse acordo de reciprocidade, começou a exercer a profissão aqui e criou um Instagram, começou a produzir conteúdo sobre isso aí? Na verdade, assim, eu criei o Instagram quando eu tava no processo de inscrição, que na época que eu fiz, tava levando uns 5 meses. Então, eu fiz o Instagram, no começo era dando dicas. Sobre Era Portugal ou sobre... Só Portugal, era muito parecido com o seu. Inclusive, eu te segui na época. E aí, eu comecei a dar dicas, assim, no geral, pra imigrante, pra pessoas que vêm preços, essas coisas que todo mundo tem curiosidade. Sei. Eu falei, eu vou aqui aquecer essa audiência pra hora que eu for advogada, eu poder falar. E aí, Exato. quando eu realmente me inscrevi, eu já tinha ali um público, querendo ou não era grande, mas eu tinha ali um público. E eu falei, olha, gente, agora eu sou advogada em Portugal. Olha. A gente não pode fazer publicidade. A gente Eu sei, eu já É. ia sobre isso. É verdade, né, Rafa? Isso, ou seja, não... A gente tem um código de ética bem firme mesmo. A gente não Ok. pode fazer. Então, sempre tem que ter o cuidado de... O meu Instagram, eu não faço publicidade no meu trabalho, né? O que eu faço ali é um conteúdo informativo, de caráter geral, para orientar as pessoas. Eu também não posso orientar individualmente. É proibido. Então, é um caráter informativo mesmo. Tá. E ali eu coloco também, assim, a minha rotina, o que eu faço, porque é curioso, né, querendo ou não, para outras pessoas que vão me ligar de uma maneira geral. Ah, como que você, como advogada, começou no país e Entendi. conseguiu montar seu escritório, ter uma equipe e tudo mais? Lógico, isso gera muita curiosidade. As pessoas querem saber o processo, o percurso, pra ver se é possível pra elas também. Isso gera Isso. também Exato. aspiração, né? É. Tipo assim, poxa, seria legal se eu pudesse advogar lá em Portugal, É. esse lifestyle, né? É. Tudo isso. E eu vejo essa inspiração não só dos advogados,
assim, eu falo muito hoje, né, para os empreendedores. Então, eu vejo empreendedores de uma maneira geral. Eu falo assim, poxa, se ela na advocacia deu certo, eu posso dar certo na minha área também. Exato. Então, é meio que inspirar. Eu acho isso muito legal. Eu vejo que também você faz muito. Então, eu acho que é muito legal. Desde que a pessoa tenha uma certa mente aberta para atravessar algumas fases, digamos, mais difíceis, né? Porque quem tá claro. chegando, independente da área que vai empreender, independente da competência dela, que eu acho que não é isso que está em questão, Exato. independente disso, ela vai enfrentar, sim, a dificuldade do tal recomeço. Exato. Não é porque aqui ela chega e ninguém conhece. Exatamente. Eu costumo falar para os meus mentorados que é nascer de novo. E o que é muito bom, né? Que se você souber usar a seu favor, é muito bom. Isso. Porque, assim, todas as suas falhas, todos os seus vícios, todas aquelas coisas que as pessoas que te conhecem a vida inteira, você está começando do zero. Então, você pode construir isso do zero da maneira que você Exato. quiser. Só que, por outro lado, você tem que entender que você está começando do zero. Então, é muito mais desafiador. É. Você não pode ficar na sua zona de conforto. Ninguém te conhece, você tem que construir uma reputação nova. Sério, não é do zero, porque a gente sabe que a gente traz todas as nossas experiências e conhecimento, mas acaba sendo, porque as pessoas não conhecem a gente É. precisa recomeçar. Exato. E Rafa, bora falar agora sobre essas mudança que teve recentemente, há poucos dias atrás. Tá dando sobre muito bafafá. Foi bafafá, gente. Pra quem não tá inteirado aí, foi bafafá, porque a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados aqui em Portugal tinham um tal acordo de reciprocidade que possibilitou que a Rafa pudesse exercer a profissão lá em 2019. Eu fiz em 2019, 2019. E isso, do dia pra noite, legalmente acabou. Conta pra gente um pouquinho desse cenário. Isso já veio desde o começo do ano, tá? Teve a eleição da bastonária, que é como se fosse presidente da Ordem dos Advogados daqui. E ela, desde que ela foi eleita, ela começou a se posicionar no sentido de alteração do acordo de reciprocidade. O que ela sempre defendia é que os advogados brasileiros que chegam aqui não têm a mesma preparação que os advogados portugueses, que a formação é diferente, que a legislação é diferente. E é certo, de um certo modo, né? Exato. Então, ela defendia que tinha que ter uma alteração nesse acordo, por quê? Aí a gente tem que falar, né? Os critérios como eram antes, bastava a gente ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, não pode ser só formado em direito. Tem que ter OAB mesmo. Tem que ter OAB mesmo. Ok. Tem que ter OAB mesmo. E aí, juntar alguns documentos. Então, era um processo burocrático apenas. E óbvio, né? A gente estudou no Brasil, a gente não entende a legislação portuguesa até o momento que você começar a estudar. Exato. Pra entender. E aí ela começou a se posicionar contrária a isso, entendendo que aí os direitos dos cidadãos não estavam totalmente protegidos por conta de alguns profissionais mal preparados. Só que, assim, muitas vezes a fala dela beirava a xenofobia. E todo mundo pode pesquisar, tá? Todo mundo joga no Google aí a fala da bastonária da Ordem dos Advogados. Tem várias entrevistas que ela deu desde o começo do ano. Sim. Então, se a gente interpretar a fala, se a gente assistir as entrevistas, é um tom, sabe, que poderia ser mais polido a maneira da fala. E aí eu nem vou entrar no mérito sobre a alteração do acordo de reciprocidade ou não, porque eu realmente acho que poderia mesmo ter uma alteração. Mas a questão foi a maneira como ela conduziu, que foi uma maneira meio que foi pro lado da xenofobia. E a gente, como imigrante, a gente sabe tudo que a gente passa. Como é que ela fez efetivamente? Havia o acordo aí, como é que foi assim, em termos práticos? O que aconteceu foi, aí ela tentou negociar esse acordo. Isso tudo é uma coisa que tá assim, a gente não sabe, é especulação. Mas tentou negociar esse acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Parece que não chegaram a uma conclusão, não chegaram a uma negociação final. Ok. E aí, na quarta-feira passada, 10 horas da noite, a gente recebeu... Eu, no caso, recebi no e-mail, e todo mundo, demorou um pouco para receber, mas eu recebi no e-mail oficial da Ordem dos Advogados, que a gente recebe umas comunicações, todo mundo que é advogado recebe, né? Sim. Falando que, tendo em vista a impossibilidade de negociação, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados decidiu por dar fim ao acordo de reciprocidade. Isso foi uma publicação 10 horas da noite. Qual foi o dia? Simplesmente assim. Quarta-feira passada. Foi quarta Qual dia passada. do mês, só pra quem Ai, estiver meu Deus, já não me assistindo. lembro. Aí eu já olho. Este Depois. podcast está sendo gravado no dia 11. Descrição do... Se foi na quarta porque às vezes passada, a foi pessoa 5 pode chegar de de julho. paraquedas. 5 de Foi julho. isso mesmo, 5 de julho. E aí, ele veio com a previsão pra já começar a valer a partir do dia seguinte. Então, imagina. Por que nisso? Em março, começaram várias alterações. Antes, a gente podia inscrever os advogados brasileiros por procuração. Então, eu, por exemplo, eu prestava esse serviço, e aí os meus clientes me enviavam a documentação e eu entrava com uma procuração, eles não precisavam vir aqui. Em março, teve essa alteração, eles precisavam vir presencialmente para fazer a inscrição.
Então, imagina, eu tinha vários... aí tinha que fazer um agendamento. Então, eu tinha vários clientes agendados, com passagem comprada, vindo de todos os lugares do mundo, porque não são pessoas que moram só no Brasil. Inclusive, boa parte dos meus clientes para inscrição na ordem eram pessoas que moravam na Europa. E aí, a pessoa já com tudo pronto para vir, documento emitido, que são muitos documentos, é bem caro, emitir tudo, apostilar. De um dia para a noite, a partir de amanhã, já não vale mais. E aí causou essa revolta generalizada, né? Eu vi Causou. uma revolta porque eu acompanho alguns advogados, você é uma delas, e assim, eu vi assim, o sangue ferver. Porque, assim, eu não sou advogada, mas eu fico pensando, gente, imagina, você é formada nisso, você exerce sua profissão. Do nada, acontece um negócio desse em prazo, né? É. E é esse o ponto. A discussão não é sobre a alteração em si do acordo. Pode ser alterado, mas respeitando os trâmites, né? Legais. E o que foi feito não foi respeitado os trâmites legais. Então foi todo mundo pego de surpresa e o que a gente sentiu foi isso. Foi uma insegurança jurídica. Imagina, a gente que tá aqui, a gente fez uma mudança de país. Eu, por exemplo, que né, já tenho tudo constituído, tenho funcionário. E aí, o que você faz do dia pra noite se altera? Né? Uma insegurança jurídica Então, muito poderia grande. ser, além de poder ser talvez uma mudança, me desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas ou uma mudança gradativa ou uma mudança, imagine, aumentando os critérios. Por exemplo, Exato. os advogados brasileiros podem sim advogar, desde que façam, por exemplo, sei lá, um curso de 1 ano. Exato. Estágio, Um sei lá. estágio, passem 6 meses estudando a lei portuguesa e depois façam uma prova. Algo assim que mexesse, que Uma desse solução, né? O problema é uma solução. E não simplesmente o cancelamento do... Mas esse era a tentativa de antes. Então, antes, quando a gente falava... Ok. Eu publiquei vários vídeos no YouTube falando isso. Olha, vai alterar o acordo. Porque ela já vinha falando, olha, vai alterar, vai alterar. Só que aí, por conta dessa negociação que aconteceu entre Brasil e Portugal, que é especulação, não vou ficar falando aqui porque eu não sei, né, o que aconteceu nos bastidores. Pois é. Ela simplesmente, do dia pra noite, né, o Conselho Geral, no caso, decidiu romper esse acordo. Tá, e aí, por exemplo, hoje, se que existe mudou? um advogado brasileiro no Brasil que quer vir exercer em Portugal, simplesmente tem que Então, fazer faculdade? Como é que é? a gente tem duas saídas agora, né? Uma é entrar com uma ação judicial, tendo em vista a ilegalidade do ato, porque a maneira como foi feito esse rompimento do acordo não é o que determina a lei. Ok. Então, aí já a gente entra numa questão jurídica e mais profunda. Sim. Mas, vamos dizer que se mantenha isso, né? Ou que realmente eles façam de acordo com os requisitos legais e realmente se rompa o acordo. E aí vai acontecer como acontece com grande parte das profissões. Porque hoje, acordo de reciprocidade mesmo existe para engenheiro e advogado. Muitas outras profissões já existiram, tá? E foi acabando. Questões políticas, enfim. Sim. E aí, o que essas profissões têm que fazer? Primeiro, passar por uma equivalência de grau acadêmico, que é Ok. pegar o seu diploma do Brasil, levar numa faculdade pública portuguesa e falar, olha, eu quero que você veja se a minha grade curricular é adequada. Ok. E aí, eles fazem essa análise, só que tem que ser no grau de mestre, porque esse é o requisito aqui em Portugal para um advogado, para ser advogado, né? Então, tem que ser no grau de mestre. Depois que conseguiu essa equivalência, ou fez o mestrado, ou fez o que precisa ser feito para conseguir essa equivalência, aí tem que começar o processo de inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, que inclui um estágio gratuito, não remunerado, né? E inclui também provas. E aí tem que fazer esse procedimento. Então, assim, dificulta bastante. Imagino. E aí, como é que isso reflete, por exemplo? Eu sei que você também mentora outros advogados que querem vir pra cá. Como é que isso reflete no seu trabalho hoje? É, muito. Assim, eu, por conta do meu posicionamento, que foi muito espontâneo, né? Porque quando eu comecei a falar na internet, eu me posicionei enquanto advogada, que é o que eu sou, e eu faço isso 15 horas por dia, agora não mais, mas no começo era 15 horas por dia, eu respirava isso. Então, era o que eu falava, então eu acabei atraindo muitos advogados. Então, acaba que meu escritório, ele presta bastante assessoria para advogados que querem se inscrever aqui. E aí veio uma mentoria também, né? Que foram advogados pedindo para eu ensinar sobre a atuação aqui. Aí você vê, os advogados brasileiros, eles tentam se inserir no mercado e estudar. Só que, às vezes, falta um pouco de oferta de qualificação nesse sentido. Eu dou mentoria só nas áreas que eu atuo, que é imigração e nacionalidade portuguesa, basicamente. Então, por exemplo, eu não dou para direito civil, eu não dou para direito empresarial, para trabalhista. Isso aí, né, tem que ver a oferta de outros cursos. Então, eu tenho, por exemplo, mentorados que já estavam fazendo a minha mentoria para se preparar, porque iam se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal. Então, tá uma incerteza muito grande, assim, tá uma incerteza muito grande. E um ponto também
Quer perguntar alguma coisa, Não, amiga? vai, eu fiquei passada aqui, chegou. É, porque é uma coisa muito forte. E um ponto também que eu fiquei sabendo que os advogados começaram a sofrer em termos práticos mesmo, depois que isso aconteceu, foi assim, clientes entrarem em contato com os advogados brasileiros aqui em Portugal para saber se eles ainda eram advogados. É. Em coisas que estavam em curso, né? É. Processos em curso. Em pouco tempo, assim, foi quarta-feira passada, né? Em pouco tempo começou a sair muita manchete de jornal, né? Sobre o assunto. Só que aí é isso, né? As pessoas, primeiro que as pessoas não leem direito, né? Faz uma interpretação superficial. É. Segundo que as manchetes também são superficiais. Então, e até mesmo a nota que a Ordem dos Advogados de Portugal publicou no site, fica uma coisa meio que não dá pra entender bem, sabe? Então fica um duplo sentido. Exato. Mas hoje a decisão que foi essa decisão publicada na quarta-feira passada, só é agora proibido a inscrição de novos advogados. Todas as pessoas que já se inscreveram e que estão ainda em processo, mesmo que não tenha saído ainda, né, a decisão, ou que vão se inscrever esse mês com agendamento, por exemplo, eu tenho vários clientes que estão agendados para esse mês, tá mantido. E quem já tinha a ordem também está mantido. Ou seja, por exemplo, se tem uma pessoa que contratou os serviços de um advogado atuando em Portugal, Já estando ativo no pedindo visto, pedindo para tirar algum tipo de alguma procuração, NIF, seja lá o que for o serviço, isso não mexe. Não mexe. Ou seja, quem já estava atuando legalmente não Continua. teve sua atuação, digamos assim, questionada e nem colocada em Não. pauta. Não é isso. Não. É só para os novos. Isso. Para quem ainda não estava em processo de inscrição. Entendi. E, Rafa, antes da gente entrar numa outra pauta aqui, só queria te perguntar assim, em uma frase, uma palavra, uma frase, um resumo assim, qual o seu sentimento em relação a isso? Ai, frustração. Frustração. Um pouco de impotência, né? Assim, meio... Não, e frustração em todos os sentidos, né? Porque, assim, eu vesti a camisa, né? Eu mudei pra cá em 2019 e eu abracei esse país. Eu amei o país mesmo, sabe? E mesmo com toda a nossa história, né? Exato. De colonizados, eu acho que todos nós que somos imigrantes, a gente tem esse mesmo sentimento. A gente mora aqui porque a gente ama morar aqui, né? Exato. E a gente abraça, a gente se adapta. Poxa, a minha tentativa de sempre me adaptar e entender a cultura, porque, óbvio, eu é que vim pra cá. Então, eu sempre falo isso até pros meus mentorados. Sou eu que preciso me adaptar, não são os portugueses. Então, assim, óbvio que a gente tem diferença cultural, né? Isso. E tá tudo bem. Só que a gente sempre tenta, o tempo todo, se adaptar. Então, dá um sentimento de frustração. Entendi. É fogo. Rafa, sobre a nossa audiência, como ela é muito múltipla, né, e eclética, digamos assim, sempre a gente colocou caixinhas de perguntas e muitas perguntas daquelas bem típicas, né? Quais são os vistos mais pedidos? Quais são os vistos que hoje favorecem mais o brasileiro que quer ir para aí? Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa demanda dos brasileiros que querem vir para cá. A gente já sabe, o que todo mundo já sabe não venha sem visto. Ou seja, a gente parte já dessa premissa. Não venha como turista. Mas a partir daí, o que você indicaria e diria para nossa audiência? Tá, primeiro eu queria até falar um cuidado para as pessoas terem ao contratar uma assessoria. Então, no site, se você digitar no Google, Ordem dos Advogados de Portugal, descendo a tela, tem lá embaixo uma opção de pesquisar advogado. Vamos dizer que você está conversando com o advogado X. Você vai lá, você vai colocar o nome desse advogado e vai ver se ele realmente está inscrito. Porque somente advogados inscritos em Portugal é que podem prestar assessoria para imigração. Porque às vezes, né, a pessoa acha, imigração. Não, mas imigração também é um ato próprio de advogado. Ainda né? Porque estão aí com uma proposta para alterar isso. Mas, enfim. Tá vendo aí, gente? Não é só dizer a pessoa dizer, eu sou advogado. Não, vai lá checar se a pessoa está inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal, usando essa dica que a Rafa acabou de dizer. Boa. E aí, sobre os tipos de visto, né? A gente tem hoje 8 tipos de visto de residência, que tem visto também de estada temporária, mas vamos falar de residência. A gente tem 8. Não tem o melhor. Tem o que se adequa mais ao caso da pessoa. Cada perfil, muito bem. E aí, o que a gente sempre fala para a pessoa que procura a gente a gente precisa ali, eu gosto de fazer uma consulta, que eu chamo de consulta de planejamento migratório. Nessa consulta eu vou entender as peculiaridades da pessoa e vai mais que isso. Além de eu desenhar para ela, olha, o seu visto melhor é esse, de acordo com as suas peculiaridades, vai muito mais, porque eu vou conversar
é uma conversa ampla. Isso. Do tipo, onde você pensa em moral, o que você pensa em fazer, você pensa em empreender, você pensa em atuar, trazer sua aposentadoria, o que você pensa em fazer? Então vai depender muito. Exatamente. Então eu falo, essa assessoria ela é muito legal porque dá um suporte. E aí, por exemplo, a gente indica um corretor de imóveis, a gente vai direcionando a pessoa pro Alô, que ela Thalissa. precisa. Já fecha aqui a parceria, gente. Fecha aqui a parceria, ó. Quando Pois eu tô é. lá, contrata a Thalita. Mas você sabe, né? Eu falo, nosso código de ética ele é muito restrito. O advogado não pode ter parceria com o corretor de imóveis. O que eu posso. E é Já verdade, deixo claro. eu já perguntei a alguns amigos não meus que pode. são advogados e nenhum faz parceria. O que a gente pode fazer é indicar espontaneamente. Isso pode. Olha, Exato. confio nesse profissional, é um bom profissional. Agora, aquela parceria de ganhar porcentagem, isso não pode. É verdade. Não permite. É verdade. Tem razão. Aí, sobre esses, quais são, por exemplo, eu sei que é adequado a cada um, mas tem algum queridinho, tem algum Eu tenho o querido dos do meu vistos? escritório. Sim, Que eu acho que isso vai depender muito também do perfil de atuação. exatamente. E do Tem muito a público, ver. né, que consome E do o vídeo. público, é. O queridinho do meu escritório era o D7, que é Que o é o visto visto pra quem tem rendas rendas próprias. próprias. Isso. Só que aí agora, ano passado, veio o visto de nômade, que é um Exato. visto novo. Então hoje o visto de nômade tem sido mais usado. Eu sempre fico assim, entre o D7 e o de nômade, e aí de acordo com a análise do caso concreto, a gente vai pra um ou pra outro. O Ok. D7 é o quê? É empreendedorismo? Não, Não, o D7 é para quem tem rendas próprias. Geralmente, a gente pode ser para um aposentado, por exemplo, mas a gente enquadra muito ele no caso de pessoas que têm empresa no Brasil ou no seu país de origem, que seja ele qual for, e recebe lucros e dividendos, porque é considerado uma renda passiva. Exato. Essa pessoa consegue vir para cá, é como se ela provasse ao governo que ela É. pode se sustentar com o que ela ganha É no isso aí. Brasil. Ela não vem para cá em busca de um trabalho isso. do sustento aqui. É. Em relação a nômades digitais, esse novo visto, que é essa mudança aí que aconteceu. Hoje você tem demanda de brasileiros, estrangeiros também, ou só É. brasileiros? Tem muito brasileiro residente no Brasil e fora do Brasil, muitos estrangeiros residentes em vários lugares. E essas pessoas, elas podem ter um contrato de trabalho, ou um contrato de prestação de serviço, ou até mesmo se tem uma pessoa jurídica, né, tem uma empresa que presta serviço para outras empresas em qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu trabalho com multipaíses, né? Às vezes é um Entendi. brasileiro que presta serviço para uma empresa nos Estados Unidos que quer morar em Portugal. Pronto. Cumprir os requisitos do visto de nômade é possível. E Portugal tem isso, né? De ser um país atrativo. Eu vejo que tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, morei lá há muito tempo também. Eu vejo que muita gente vem pra cá porque é mais flexível, tem mais possibilidade de se legalizar, né? Eu acho que Portugal atrai. Querendo ou não tem uma legislação de imigração de Portugal é bem favorável, mas também tem outros critérios. As pessoas vêm muito para cá porque é muito bem centralizado, então você consegue uma facilidade de viajar muito grande. O clima é disparado. É mesmo. A qualidade de vida, de ter segurança, sabe? De você conseguir ainda não ser um país, ainda que aumentou muito o preço aqui de Portugal, né? Mas ainda é um país mais barato em comparação aos outros. Então isso tudo A ainda língua, atrai. né? A língua ajuda muita gente. Pro brasileiro, a língua e a proximidade cultural, né? Rafa, e uma pergunta bem básica que sempre me fazem também. Quando, por exemplo, o marido ou a esposa tiram o visto, seja ele o D7, seja ele o D2, seja ele o D1, que é o do trabalho, enfim. Até que nível da família se estende o visto para a família? Ou seja, basta o marido tirar e pode vir a esposa e os filhos e aqui fazer o tal do agregado familiar? Ou não, tem que ser um visto para cada um? Hoje a gente também tem, com essa alteração que teve na lei, a mesma que incluiu de nômade, incluiu um visto para familiar. E isso é bem legal, a gente usa bastante, porque antes o reagrupamento era um procedimento bem chato. Aí a gente fazia a pessoa vir para depois fazer o reagrupamento aqui direto no CEF. Esse visto novo agora, que é para complemento de familiar, a gente entra com o titular, então vamos dizer que é um nômade. A gente entra com o visto do nômade e entra com o visto de toda a família. Da mulher, dos filhos, enfim. Cada um vai ter seu próprio visto. O bom é que quando sair, cada um tem ali, ó, o seu visto direitinho, é mais organizado, a gente consegue fazer agendamento no CEF, é mais rápido. Gente, que máximo. Isso. É um visto de acompanhamento familiar. Oh, que legal. Mas isso para qualquer visto, por exemplo, o D7, que é o das Qualquer rendas visto. próprias, pode ser o da renda própria. Imagina, da senhora, imagina que é um casal, aí o senhor é aposentado, mas a senhora não é, a esposa. Aí ela entra com esse Entra. visto por causa do D7 do marido. O requisito para o acompanhamento familiar, que é o mesmo requisito do reagrupamento familiar, é a comprovação dos meios de subsistência. Aí, o que são esses meios de subsistência, né? Para o titular é 100%, e eu vou falar 100% aqui, porque isso vai variar se é nômade ou D7, varia o que é o 100%. Mas vamos pensar em 100%. Tá. E pro cônjuge ou Exato.
dependente que seja maior, 50%, e eu falo dependente maior porque pode ser, por exemplo, uma mãe, um pai, Exato. e para um dependente menor, 30%. Aí a gente tem que fazer essa continha, para cada um, tá? Entendi. Então, tem 3 filhos, é 30, Entendi. 30, 30. Entendi. Aí a gente faz a continha e fala, olha, você precisa ter esse mês de subsistência aqui para comprovar. Tendo isso, a gente consegue aplicar. Ah, interessante. E aí não precisa. Agora, tem o visto de trabalho, que esse último lançado no ano passado. Procura de trabalho. Procura de trabalho. Procura! Olha a diferença esse parece que não se estende para a Não. família, não é? Porque o visto de procura de trabalho, ele não é um visto de residência. Aí vão falar, mas tá dizendo lá no site da Pois VC. é. Tá errado, tá? E não é um visto de residência. Pela lei, que é o que a gente tem que se guiar, a gente não tem que se guiar pelo que o site diz, porque às vezes é um erro do programador, eu botando culpa. Erro do estagiário. Quem é responsável pelo conteúdo? Mas o que a gente tem que se guiar é pela lei. E pela lei, o visto de procura de trabalho não é um visto de residência. E aí pensa, né, gente? Eu sempre falo assim, pensa a lógica do legislador. Isso. Sabe? Os legisladores são pessoas. Então, assim, qual é a lógica? Você dá um visto pra uma pessoa que tá procurando um trabalho que não tem nenhuma garantia e deixar e trazer um monte de gente. É. Não faz sentido, isso gera uma insegurança, né? Então, não, esse visto não pode. É o mesmo caso quando a pessoa diz assim, Thalita, eu não vou como turista, me ajuda a encontrar um imóvel para eu arrendar. Aí eu, então tá bom, qual é o visto que você vem? A pessoa, o visto para procura de trabalho. Eu digo, então raciocina comigo. O proprietário do Exato. imóvel vai arrendar o imóvel para uma pessoa que vem para procurar trabalho. Que nem sabe se vai ter. Que nem sabe Não se faz vai ter. sentido. Não faz sentido. Por isso é que eu acho que esse visto da tal procura do trabalho, de certa forma, é um pouco, digamos assim, ele não facilitou tanto a vida de quem quer imigrar para Portugal em busca de trabalho. Porque não gera ali muita confiança, a não ser que a pessoa já venha com algo minimamente já pré-definido. Sabe que pra quem eu acho que serve bem pra jovens? Sabe, vem sozinho, às vezes tem um suporte da família, né? No país Exato. de origem. Aí, às vezes, vem, divide de casa, né? Isso. Não tem aquela coisa da família inteira que precisa ter uma casa inteira. E vem numa tentativa mesmo, real. É. E não, tipo assim, eu preciso arrumar um emprego lá, Exato. eu quero morar lá. É tipo assim, vou tentar arranjar emprego É. e seu valor, né? Não Exato. faz sentido isso. É. Rafa, fala rapidamente pra gente sobre a tal CPLP, que no ano passado foi todo mundo, aliás, até hoje, muitos seguidores mesmo perguntam, Thalita, eu já posso comprar casa tendo a CPLP? Eu digo, ainda não, meu gente, porque... Não pode? Não, é porque o título de residência, ou seja, a permissão para residência emitida pela CPLP é uma coisa meio temporária, se eu não me engano, de 1 ano, não é? Então, isso é uma polêmica. É. Desde o ano passado só tem polêmica, né? É. A autorização de residência CPLP, por isso que eu perguntei, não pode? Porque assim, qual é o meu entendimento? A lei aqui em Portugal, né? Que teve uma alteração na lei de estrangeiro, é a lei oficial, tá? Não é uma portariazinha, nada disso, não. É a lei oficial que foi alterada. Ela determina que a autorização de residência CPLP, ela tem o mesmo direito de todas as outras. O mesmo. Só que, da hora que fizeram, aí saiu ali, né, uma portaria, eu acho que foi uma portaria, que definiu como seria o modelo desse documento. Aí colocaram um papel. Exato. Entende? Pronto. Só que, dentro da lei, ela tem o mesmo poder que todas as outras, para Portugal. Então, assim, contagem de tempo para nacionalidade portuguesa, reagrupamento familiar, apesar de que ainda não saiu nenhum reagrupamento familiar até lá. Desde Isso. Não saiu, tá? A gente tá sem vaga. Então, a gente não sabe como vai ser o comportamento do CEF, né? Que é o órgão responsável. Mas o meu entendimento é que a lei é muito clara em dizer que é o mesmo direito. Só Ok. que a gente vê na prática que é isso. As Exato. pessoas não conseguem, porque não tem o cartãozinho de residência. E até Exato. pra viajar, né? Não tá sendo um problema para as pessoas viajarem? Pra Porque viajar. entendem esse documento aqui em Portugal, que tá em Gente. português. Mas chega na França, chega em outros países e se lasca, né? As pessoas estão sendo barradas, não conseguem nem sair de Portugal. Porque as próprias companhias aéreas, porque vocês sabem que se uma pessoa é barrada em qualquer país, é responsabilidade da companhia aérea mandar de volta, Exato. financeiramente. Sim. As próprias companhias aéreas estão barrando a saída das pessoas de Portugal. É porque eles não querem correr o risco, né? Exato. Então, assim, Vai que ele não entra lá na França, então É. vamos deixar ele logo aqui em Portugal. Tipo Gente, assim. sério, eu vejo isso como um super problema. É. Porque você tenta resolver uma coisa, mas você gera um outro Aham. problema. É. E assim, e aí as empresas privadas, no caso as companhias aéreas, elas estão se resguardando Uhum. de uma, entre aspas, falha Exato. de algo Do sistema. no sistema. É. 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 É.
Não, E, foi e caótico. atenção, em relação a essa coisa do comprar imóvel, ou seja, conseguir um financiamento, é como eu costumo dizer, isso de todo não vai ser o determinante se o banco vai ou não lhe emprestar dinheiro. O que o banco não quer é correr riscos. É. Se para o banco gera insegurança ele emprestar dinheiro para uma pessoa que tem um papel Uhum. como símbolo da sua autorização de residência, talvez não É. seja a melhor saída. E o banco pode negar por qualquer critério, então. Pois é. É. Até quem tem apenas o título de residência temporário, que é o cartãozinho, é difícil porque É. existe o tal do risco. É como se o banco pensasse assim: se isso aqui é temporário, o que vai acontecer com essa pessoa se ela não conseguir a renovação desse título? Então, aí, nessa hora, ele vai analisar outros critérios. Ok, a pessoa está aqui com o título de residência temporária, mas ela tem um trabalho efetivo? Mas ela está instável no país? Ou ela já tem um trabalho fixo aqui? Ou ela já é efetiva de uma empresa, ou ela já, entendeu? Então, não é só, tem título de residência, consegue empréstimo. Tem título CPLP, consegue... Não. Tem outros critérios ligados ao fator de risco que é gerado ao banco, Sim. porque aquilo, no fundo, é uma parceria. O banco diz, olha, eu lhe empresto tanto, você tem uma contrapartida de tanto, e a gente vai fazer aqui essa parceria juntos, né? E é Então, totalmente compreensível. compreensível. Todo banco trabalha com risco, gente. Quanto Exatamente. mais risco para ele, menos ele empresta, menos ele concede como crédito. Exatamente. Mas a CPLP é Foi, digamos assim, foi uma saída, né? grego. Uma solução meio que para desafogar. Tu ficaste com essa sensação? Foi para desafogar, é tanto que tem aquele critério. Quem tem manifestação no CEF nos últimos meses, poderá solicitar. Exato. E tal. É tanto que um advogado uma vez me falou, Thalita, quem, por exemplo, pediu há pouco tempo, quem já estava com agendamento no CEF há mais tempo, se calhar valia mais a pena. Só que muita gente acaba que não buscou uma assessoria jurídica para ter uma orientação sobre o que fazer. Foi com base na mídia, mais uma vez, e Isso. naquelas informações vagas ali. É. E aí, às vezes, a pessoa tinha entrevista, sei lá, daqui a 2 2 meses. meses, Ai, não, prefiro fazer logo. aí pumba, voltou lá pro fim da fila. Ai, agora Tipo não assim. consigo viajar. Olha aí, ó. Fogo. É. E vem cá, Rafa, assim, quais são os seus planos, assim, daqui pra frente, pro futuro? Você tem um escritório? Fala um pouquinho da sua rotina, assim, você tem um escritório. Onde fica? Onde é? Queremos detalhes. Meu escritório fica bem ali pertinho do Marquês de Pombal, na Rua Brancamp. Ele é muito estratégico porque ele é perto de tudo que eu faço, né? Que eu trabalho com residência, com imigração e nacionalidade portuguesa. E ele fica do lado do CEF, do lado da conservatória. Então pronto. É estratégico. Então, hoje a nossa atuação é só em Portugal. A gente pensa, né, em daqui a um tempo expandir um pouco mais. Então, eu estou para fazer uma mentoria agora sobre vistos americanos. E também expandir um pouco mais, porque hoje nosso público é muito brasileiro. Ok. E existe uma carência aí de um público estrangeiro que não brasileiro, vamos dizer assim, de imigração para Portugal muito grande. Só que aí exato, tem que estruturar o escritório para receber essa clientela. Muda tudo, né? Muda o atendimento, Exato. muda a maneira como se comporta. Esses países, assim, que É a gente muito. tem Americano demanda. tem muito. Nossa, é muito. É americano, canadense, australiano, indiano, E é tem mesmo. Paquistão, África. Eu tenho uma amiga especialista Muito. só nos colombianos. Colombianos. Sim. A Ana, ela tá fazendo super a América, Da do Sul, né? verdade. Tem muita Os falantes de espanhol tem Argentina, muita demanda. Colômbia. E isso é importante também as pessoas saberem, porque, tipo assim, a gente vê na mídia brasileira que tem muitos brasileiros aqui. que Todo mundo brasileiros acha que é estão só chegando. Brasil, né? Mas, gente, não é só Brasil. O mundo está Muito invadindo está- Portugal. É. Então, assim, quando você vem viver essa vida aqui, você vai se deparar com situações com muitos estrangeiros também vivenciando esse processo de Muito. imigração, de adaptação. Não é só brasileiro. Né? E é porque proporcionalmente o Brasil é imenso, né? Então é difícil Exato. competir com o Brasil. Aí uma Índia vai competir com o Brasil. Mas são poucos países que realmente competem. Os Estados Unidos, que ainda não tem um fluxo migratório muito grande, mas está começando a ter. Só que eu acho que também a gente tem que pensar o seguinte: não é que estão invadindo Portugal em si. O fluxo migratório está cada vez maior por conta da globalização. Hoje a gente tem tanto excesso de informação que a gente quer estar em outros lugares. A gente vê Exato. que queria morar nesse país. Queria isso. Isso. E a necessidade das pessoas de mudança acho que está muito maior. É verdade. E facilidade também, né? Porque antigamente era muito mais difícil. Então hoje, de uma maneira geral,
Eu acho que a migração é uma coisa que sempre existiu, desde a época das navegações, e que era super difícil, que as pessoas morriam no meio do caminho. Exato. E agora, que é só você pegar um voo ali, né? Exato. Ainda ter trabalhos que você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Do mundo. Né? Fazer o seu dinheiro, tudo mais É. globalizado, realmente. A pandemia também acabou por ressaltar um pouco mais essa facilidade de fazermos o nosso trabalho de qualquer lugar que estivermos, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho notado o clima também em Portugal. Parece que Portugal, a sensação que eu tenho, pelo menos é a leitura que eu faço quando eu analiso do ponto de vista imobiliário, ele ganhou assim alguns degraus para chegar no topo do mundo no sentido de ser bem visto, de gerar algumas oportunidades, de dar algumas oportunidades. Eu já tive clientes, enquanto para o brasileiro, às vezes, realmente, os preços dos imóveis pela nossa moeda real tá um pouco desvalorizada. Ele tem essa sensação de ser caro, mas eu já tive clientes americanos que disseram assim, eu perguntei, o que faz vocês virem comprar em Portugal? E eles olharam, ai, que aqui é barato. E eu, barato o imóvel aqui? Então, tá, quer dizer, vai dizer isso pro português ou pro brasileiro que tá aqui, se ele acha, mas algumas outras nacionalidades acabam achando porque ele leva em consideração o preço lá do país dele. A referência é outra, né? Com certeza. Exatamente. E aí, vamos fazer um Bora fazer um bate-bola. Agora o bate-bola é assim. Vou correr. Bora, bate-bola! Gente, tô tão quietinha. Amiga, a gente tá É porque, gente, olha, ninguém sabe, mas Lari tomou uma Heineken no início da coisa. Eu tô aqui plena. Aí ela tá Tô plena ali, Não, lá gente, vai. não. Mas assim, eu gosto muito do posicionamento da Rafa, porque ela manda na lata, cara. Eu gosto muito de gente assim, que fala a verdade, porque é o que a gente precisa saber. Tipo assim, é isso, e é aquilo. Não tem que ficar. Não. Então, por isso que a gente quis trazer ela aqui pra realmente falar sobre esse sentimento, essas mudanças que estão acontecendo. Porque não muda só a vida do advogado que quer vir pra cá. Muda a vida do advogado que já vive aqui e muda a vida das pessoas que têm processos em curso. Exato. Então, impacta as pessoas. Quem vem imigrar, né, Thalita? Tipo, eu passei verdade. por processo de nacionalidade. Eu tive que dar entrada. Se eu fiz por conta própria, eu poderia ter feito através de um advogado. E aí ficar nessa incerteza. Ai, será que meu advogado ainda é advogado em Portugal? Exato. Poxa, impacta demais, entendeu? Bora E lá. atenção, muitos processos também que eu acompanho no imobiliário são de pessoas que compram imóveis ainda estando no Brasil. Muitas nem sequer conseguem vir aqui em Portugal e fazem isso por meio de um advogado aqui. Então, por meio de uma procuração, o advogado pode assinar o CPCV, pode assinar e representar aquele comprador durante a escritura, analisa os documentos do imóvel, dá toda aquela autenticação dos documentos que foram usados para aquisição do crédito. Que é bem importante. As diligências, enfim. Então, essa dúvida foi super importante a gente esclarecer aqui devido a essa demanda. Rafa, uma palavra é uma palavra, tá? Então vamos lá. Ou frase, digamos assim. Eu sou péssima pra essas coisas assim. Eu fico. Então, tudo bem. Então, isso aí uma música. Saulo, gente. Eu sou fica. Saulo. Gente, eu vi nos stories dela. Eu vi que você foi pro Saulo. O Saulo é a preferida. Vai ser a música do meu casamento, que eu nem sei quando vai ser. E vocês não acreditam, eu fui no show. Eu não fui no banheiro na hora da música. Ai, nem fala. Ai, que raiva. Saulo deve estar Saulo, por favor, iniciar outro show eu sei que você tá aqui em Lisboa. assistindo. Manda aí a música pra Rafa. Uma comida. Uma comida? Ai, batata, gente. Eu amo batata. Batata frita, batata cozida, batata doce, qualquer tudo. coisa. Batatas recheadas. Eu amo batata, assim. Acompanhamento, batata. Nossa, então aqui na Europa tá tudo bem pra ti, menina. Não é? Eu amo batata. Eu falo assim, se fosse pra uma ilha deserta, só pudesse escolher uma comida, batata. Ainda bem que eu vou carboidrato. Agora um doce. Um doce, bolo. Gente, quem me acompanha sabe, eu vivo nos cafés da vida. Eu amo comer bolo com café. Amo. Você já experimentou o Landô? Landô. Já? Que é um chocolate bem famoso aqui, bolo, um perrengue. Um perrengue? Mas como assim um perrengue? É muito amplo. Perrengue aqui vivido em Portugal. Algum perrengue que te marcou de alguma viagem, alguma coisa, mas aqui em Portugal. Socorro, não consigo lembrar. É que perrengue a gente tem todo dia. Perrengue chique.
Perrengue chique. Perrengue a gente tem todo A dia. dramática, a minha vida. Minha vida é um perrengue. Ou então aqueles perrengues, tipo, não saber o que o português estava falando com determinada Isso a palavra. gente tava conversando, tem muitos exemplos, muitos. Gente, devo ter vários perrengues também, que agora estão soltando, ficando Sim. bem na cabeça. Mas esse do que o português fala, eu lembro que eu fiquei solteira aqui, né? E aí eu fui, na época da pandemia, então eu fui entrar nos aplicativos da vida. Sim. E aí começando a conversar e tal, aí... Não sei se eu combinei de sair, eu já não me lembro bem. Mas combinei alguma coisa com um português, e aí ele falou assim, então, sempre vai em tal lugar? Aí Sempre vamos nos encontrar? Sempre vai em tal lugar? Sempre não, de vez em quando eu vou, que até agora tá com a pandemia e tal. Aí, sabe quando a pessoa fica muda? Aí eu, o que eu falei de errado? Tipo, Ai, meu Aí Deus. traduz, né? Pra quem não sabe, eu não moro aqui. Então, gente, vamos explicar. Sempre alguma coisa Então, sempre vai de é um jeito de falar dos portugueses que é pra dizer, afinal, nós vamos. Vai Ou seja, rolar? afinal, você vai. Por exemplo, um exemplo bem básico. Essa semana, no início da semana, meu marido disse assim: olha, amor, no fim de semana vamos assistir cinema. E eu, ok. Passou a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Quando foi na sexta, ele olhou pra mim e disse assim: amor, sempre vamos ao cinema? Ou seja, afinal, a gente vai mesmo? É isso que eles querem Essa dizer. tradução eu gostei. Porque até hoje eu fico assim, tá, calma aí, o que isso quer dizer mesmo? Só um Vai minutinho. rolar. Vai rolar, gostei. Mas assim, na íntegra é isso. Afinal, a gente vai, ou seja, afinal você vai mesmo assim? Eu acho que Tem a gente tinha demais. combinado alguma coisa e ele chegou no dia e falou assim, Não sei. sempre vai? Não sempre, de vez em quando. Não, muito louco. Um animal. Um animal? Sim. Cachorro, eu acho. Não sei, não penso em nenhum assim. Mas tu crias algum? Tem algum Não. animal de estimação? Mas eu tenho histórias com cachorro assim que. Eu também. Não, mas que a gente tentou ter vários cachorros durante a minha vida e nunca deu certo. Então pronto, não é pra ser, amiga. E aí Deixa eu pra desisti, lá. porque aqui eu viajo muito. Eu falei, vai dar muita dor de cabeça. Pelo qual não tenho. Esse é um Viagem. Tailândia. Mudou minha Tailândia. vida. A Tailândia mudou minha vida. Uma mania. Mania. Gente, eu sou insuportável. Tem muitas manias. Bota uma. Eu sou chata, eu acho que é isso, minha mania. Eu sou muito chata, assim, eu sou muito exigente. Mania, não sei. Acho que é isso. Tem gente que diz assim, eu tenho mania de tirar a Tem, unha, não. tem mania de cutucar a unha, mania de ficar mexendo às vezes no cabelo quando fica nervosa, mania de dormir com um pano na cabeça. É verdade. Gente, a Thalita tem essa mania. Você não tem nenhuma mania? Não, dessas coisas não. Gente, eu tenho uma mania muito estranha. Eu escrevo no ar, às vezes. Por exemplo, meu nome. Tenho. Aí meu marido fica olhando assim, tipo, ele fica... Mas é o teu nome? Meu nome, por exemplo, você tá falando aí, bully? Aí eu escrevo bully. Gente, ela é normal, Doida. viu? Eu não tenho essas manias. Tá. Tô aqui tentando lembrar Vai, de Rafa. Tenho muita vontade de... muita vontade de ir. Gente, eu tô falando, eu sou boa nesses negócios. O que eu tenho muita vontade de ir? Eu me sinto muito realizada pro momento que eu tô, sabe? Eu tenho muito pé no chão, assim. Então eu penso assim, daqui a um ano eu quero isso. Eu tenho muitos planos. Ok. Mas não é uma coisa que eu tenho muita vontade de ir. Eu tenho meio certeza de que eu vou atingir, então... Excelente! Falou a segurança em pessoa! Adoro. Estou em casa e gosto de... Eu gosto de ler muito. Ok. Gente, eu sou chata, eu sou aquela coisa, né, advogada. Eu gosto muito de ver Netflix, gosto bastante. Ok. Quando eu vicio numa série, Ousadia é... A ousadia cara, você ser imigrante e peitar É mesmo. tudo e empreender. É ousadia. Ok. E por último, uma frase. Uma frase... É. eu tenho aqui tatuado, né? Não é uma frase, é uma palavra. Sim. Mas é believe, é tipo, acredita que dá certo. Sabe? Boa. Arrasou. Arrasou, convicção que vai dar certo. Arrasou, Rafa. Muito E bom. agora, Temos uma surpresinha pra você. Obrigada. Muito obrigada. Uma Eu amei, tá? Eu quero Olha voltar que todo chique. tempo. Essa surpresinha pra ela. Olha Veio que do lindo. Clube de Chateau, é um bar de vinhos e garrafeira no Ai, que coração de chique. Saldanha. Olha, gente. Franceses com vinhos, assim, super custo-benefício. O lugar é lindo.
E a Ih, gente um mora ambiente aqui, chiquérrimo. gente, um rosé. Que lindo! E assim, Amei. o que acontece lá, Rafa? Eu não sei se você conhece, é um ambiente assim super, sabe, aconchegante. Os donos são a Rosângela e o ex-Xavier, que é francês, e eles estão proporcionando esse mimo assim para os Ai, nossos adorei. convidados, até um convite para você ir lá conhecer. É, Com você certeza. quer o Atrium Saldanha? Gente, eu adoro sair, né? Eu sou. Isso é uma coisa até que as pessoas veem no meu Instagram. Eu adoro. E beber também é comigo. Aí junta o último ao agradável, né? Exatamente. Adorei. Aproveite. Obrigada. Obrigada. Um mimo. E obrigada, Clube de Chateau, pelos maravilhosos. nossos mimos aos nossos queridos Eu vivo lá, né, convidados. gente? Sou fã de carteirinha, tô sempre lá. A Lari- Sempre lá bebendo. Falou, me chama que veio. Tô lá. A Lari não marca um café, ela marca um happy hour com não, você. o vinho não foi essencial no mercado. Exatamente, Vinho é essencial, gente. Ó, Rafa, super Muito obrigada. por ter vindo, aceito o convite. A gente amou a entrevista. Super relevante, gente. Esse conteúdo pega o vídeo, encaminha aí para as pessoas. Encaminha, poderem na ter descrição desse vídeo vai estar os contatos da Rafa, o perfil dela no Instagram. Sigam, encaminha pessoas que serão, que saberá, que você sabe que será útil receber todas essas informações. Falar de direito é chato, mas é necessário, né? Então. Cheio de vibe, né? Com ela, assim, falando, né? Nem chato, pelo amor de Deus. Eu amei, gente. Eu amei. Eu quero vir toda semana. Amei essa aqui. Vambora. Então Então, pronto. ó, a gente se vê no próximo episódio. Se inscreva no Obrigada. canal, siga a Rafa. nos Se inscreve, acompanhe. ativa o sininho, como diz todos os influenciadores. Inscreve-se e coloca lá o sininho para não perder nenhum. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Chegou até aqui. Beijo. Até o Até o próximo próximo episódio. Beijo. Beijo.